Vamos lá, dando continuidade aqui. Como é a composição? Nós já vimos aí que nós temos os agrupadores de entradas e saídas, né? E como é a composição desse código, né? Esse CFOP, como que ele é composto? Ele é composto primeiramente por 4 dígitos, né? Quem é mais antiguinho aí da área vai se lembrar que até acredito que o ano de 2000, por aí, eram 3 dígitos apenas, né? E aí teve essa mudança e aí ele migrou então para 4 dígitos. Desde então a gente utiliza com 4 dígitos. Ah, Cássia, se é antigo, por que você fala? Porque de repente você está fazendo uma auditoria, está fazendo alguma fiscalização, está ajudando alguém em algum processo do passado e você se depara com isso, né? Aí você já não vai ficar tão chocado, você já vai falar, já ouvi alguma coisa sobre isso. Então, eu gosto de trazer isso como complementar para você, tá bom? Então, vamos lá. Então, dentro dessa composição de 4 dígitos, como que é, né? O primeiro dígito, ele, que nós acabamos de ver lá aqui, o primeiro dígito, 1, 2, 3 são os agrupadores de entrada, 4, 5, 6 e 7 são os agrupadores de saídas, né? Esse primeiro dígito, ele indica o fluxo e a origem da mercadoria ou prestação de serviço. Ele dá para mim direção do movimento. Para onde essa mercadoria está indo ou de onde ela está vindo, né? Então, o primeiro dígito é a direção, né? Como que essa mercadoria está se movimentando. É aí que eu vou fazer essa primeira análise, né? O segundo dígito, ele já indica o tipo de operação em si. Então, se eu falei que o primeiro dígito é 1, eu já sei que é uma entrada de dentro do estado. Mas e aí, qual que é a operação seguinte? É a operação com substituição tributária? É a operação de remessa? Então, esse grupo, esse segundo dígito, ele vai me ordenar, e isso é o ponto principal do nosso estudo, é exatamente identificar esse segundo, terceiro e quarto dígito, que nós vamos ver aí na sequência, né? Ele sim que traz, que aprimora o nosso conhecimento, são esses segundo, terceiro e quarto dígitos aí. Então, ele identifica a operação em si, né? E o terceiro e quarto dígito, ele vai detalhar essa operação. Então, eu falei assim, olha, no segundo dígito, no primeiro dígito eu disse que é uma entrada do estado. No segundo dígito eu disse que é uma remessa. No terceiro dígito eu vou falar, olha, é uma remessa de beneficiamento. É um retorno de beneficiamento. Então, no terceiro e quarto dígito eu determino finalmente o que é aquela natureza daquela movimentação daquela mercadoria, tá? Então, um pequeno exemplo aqui ainda, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais amplo, mas só para você identificar. Então, nós estamos falando aqui, ó, de 101. Compra para industrialização ou produção. Então, eu vi que é do grupo 1, que é dentro do estado. O grupo 100, que são compras de mercadorias para industrialização ou comercialização. É um grupo, subgrupo, e a operação em si é 01, que é industrialização efetivamente. E o 102, aí ele já me diz que efetivamente é compra para comercializar. Significa que essa mercadoria que se movimentou para dentro da minha empresa, eu vou comercializar. O primeiro CFOP, ele diz que essa mercadoria que chegou para mim, ele vai ser uma matéria-prima de um novo produto que eu vou produzir, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Bom, gente, dar um curso de CFOP e não falar CFOP é muito ruim, né? E assim, tudo bem para quem fala CFOP, mas olha, eu vou confessar que se eu ouvir você falando CFOP, eu não vou resistir, vou dar risada, tá? Mas eu tenho né, vários alunos aí, e eu tenho vários alunos que vieram da região do Amazonas, daquela região, e todos eles afirmam que lá eles só falam CFOP, né? Então, só para trazer esse momento aí de descontração. Eu falo CFOP, porque são siglas, né,
algumas palavras, mas fica a seu critério aí, tá bom? Então, brincadeiras à parte, dando continuidade aqui. Então, né, falando agora mais detalhadamente. Aqui a gente falou primeiro, segundo, terceiro e quarto. E agora, então, falando mais detalhadamente. Primeiro dígito, que é o fluxo, né? Que é como ela se movimenta, a direção desse movimento. Então, para gravar bem na sua mente, eu trouxe umas imagenzinhas aqui, né? Olha, dentro do estado, as entradas vão começar com 1. Então, como eu estou em São Paulo, eu dei honra aqui para São Paulo, né? Então, eu coloquei uma foto bem famosa aqui, lá, né, da capital de São Paulo. Então, dentro de São Paulo, as minhas entradas, elas se iniciam com 1, né? O fluxo dentro do estado é 1. Saídas dentro do meu próprio estado de São Paulo, aqui no meu exemplo, é 5, né? Então, entrada 1, saída 5 dentro do seu estado. E fora do estado, é claro, né? Eu trouxe um estado, uma imagem aí que representa muito bem, né? E não precisa dizer que estado que é, certo? E aí, né? Se é fora, então, do meu estado de São Paulo, né? Que essa mercadoria está chegando de lá, então, para mim, a entrada é 2. O fluxo de origem dela é de outro estado, então, eu iniciar com 2. E se agora eu estou vendendo para o Rio de Janeiro, né? Se a minha mercadoria está saindo, o fluxo dela é de destino para o Rio de Janeiro, para outro estado, então vai se iniciar com 6. E, né, o exterior. Então, se eu estou recebendo uma importação, uma mercadoria que está chegando de outro país, né? Olha que foto aí bacana que representa um país maravilhoso aí, né? Então, se está chegando uma importação de outro país, a entrada minha é 3. Se nós estamos exportando, né? Estamos vendendo para um outro país, né? A saída será 7, tá bom? Então, muito importante. 1, 2 e 3, entradas. 5, 6 e 7, saídas, tá bom? Então, o primeiro dígito, fluxo. E então, acho que esse é o ponto alto aqui do conhecimento, né? Depois nós temos um outro ponto alto que é a prática ali, a análise, né, da identificação do CFOP, mas assim, um ponto alto é agora que a gente identifica aí e conhece esses grupos. Então, nós temos aí uma média de 500 a 600 CFOPs na tabela, né, de CFOPs. Aí você fala para mim, Cássia, mas eu vou ter que decorar 600 CFOPs? Não, 600 você não precisa decorar. Mas essa tabela que eu tô te mostrando agora, que tá fixo aí para você, essa tabela sim é muito interessante que você tenha uma... Não precisa decorar, né? Mas que você tenha uma visualização mental, né? Construa um mapa aí na sua mente em relação a esse roteiro, porque aí se você sabe que existem esses grupos, esses subgrupos, aí o demais é fácil de aplicar, né? E aí agora a gente vai destrinchar isso e vocês vão ver como é importante, então, conhecer esses grupos. Então, quando eu falei lá do 1.000, 2.000, 3.000, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Quando eu falei lá do 1.000, 2.000 e 3.000, eu falei de grupos, né? Agrupadores nós chamamos lá. 5.000, 6.000 e 7.000 grupos. Agora nós estamos falando do segundo dígito, eu vou chamá-los de subgrupos dentro desses grandes grupos, tá? Então, eu vou falar primeiro das entradas dentro do estado e fora do estado, e saídas dentro e fora do estado, e depois eu falo numa sequência somente das importações e exportações, tá bom? Para ficar mais prático aqui o nosso conhecimento. Então, vamos lá. Segundo dígito, né? Então, dentro do grupo 1.000 e do grupo 2.000, eu tenho subgrupo 1.100 e 2.100, né? E para que são esses subgrupos? Esses subgrupos são para compras para industrialização, compra para produção rural
ou compra para comercialização ou prestação de serviço. Nossa, Cássia, então qualquer compra que eu fizer que for para industrialização, eu posso pegar todos os CFOPs que existem dentro de 201, se for 101 se for dentro do meu estado, e 2 de 100 se for de outro estado, e tá tudo resolvido, ali eu já encontro o meu? Não, depende. Nós vamos ver aqui que tem outros leques que vão se abrindo. Então, a princípio, esse é uma primeira análise. É compra para industrialização, para produção rural ou comercialização? Pronto, já achei uma primeira possibilidade aqui. E vamos continuando. Vou voltar nele depois. Bom, e se for o subgrupo 1.150 e 2.250? Então, significa que são transferências de produtos, né, de mercadorias para industrialização, transferências para comercialização ou transferências de serviços. E quando eu falo transferência, ela só existe entre matriz e filiais. Não existe entre empresas do grupo. Dentro do grupo, eu tenho empresa A e empresa B. Elas são empresas distintas. Agora, se são matriz e filiais, todas as mercadorias que vão de uma para outra, então nós utilizamos um grupo de transferências. Então, se eu estou com essa realidade, eu vou buscar então e encontrar, né? Aí eu vou trabalhar o terceiro e quarto dígito depois, mas eu já me achei aqui, se eu estou falando de transferência, que o meu subgrupo aqui que eu vou trabalhar é 1.150 dentro do estado ou 2.250 se for para outro estado, tá? O que mais? O grupo 1.200, subgrupo 1.200 ou 2.200. Esse grupo ele vai tratar de devoluções de vendas de produção própria, devoluções de mercadorias adquiridas de terceiro ou anulação de valores. O que é anulação de valores? Um frete, um conhecimento de transporte, por exemplo, uma prestação de serviço de transporte, e eu faço que foi uma prestação de serviço de transporte em desacordo, por exemplo, né? Então eu vou fazer não tem como eu devolver um serviço, então eu vou fazer uma anulação de valores, tá? E aí onde está o CFOP para isso? Está dentro do grupo 1.200 ou 2.200. Ah, Cássia, então qualquer devolução de venda que chegar aqui na minha empresa, eu posso trabalhar somente dentro desse grupo? Não. Esse é um primeiro análise. Nós vamos destrinchar o restante, tá? Grupo, e aí a gente volta aqui de novo. Grupo 1.250 e 2.250. Então, tudo que for compra de energia elétrica, né? Tudo que for aquisição de energia dentro do meu estabelecimento, eu vou utilizar como classificação o grupo 1.250 dentro do estado ou 2.250. E aí, lá dentro, eu vou analisar o terceiro e quarto dígito. Por quê? Se for compra de energia elétrica para usar na produção na produção do meu produto, é um CFOP específico dentro do subgrupo 1.250. Se for energia utilizada no setor administrativo, né, é outro tipo de CFOP. Então, aí aqui é só uma primeira análise, né, no primeiro subgrupo que nós vamos utilizar. Aí nós temos o subgrupo 1.300 e 2.300, que é a aquisição de serviços de comunicação. Então, se eu faço aquisição de serviços de comunicação, olha, eu vou vou registrar os lançamentos de uma aquisição de telefonia, né? Então, eu vou utilizar aí o grupo 1.300. O grupo 1.350 e 2.350 é a aquisição de serviço de transporte. Então, eu contratei transportadora, recebi um conhecimento de transporte, eu vou escriturar, então, esse conhecimento de transporte, seja ele dentro do estado grupo 1.350, sendo ele de outro estado, grupo 2.350. Então, ainda analisando aí o segundo dígito, nós temos o grupo 1.400. Olha, entradas de itens sujeito à substituição tributária. Então, lembra que nós tínhamos falado aqui, ó, o grupo 1.100? Compras para compras, né, de produtos ou de mercadorias para industrialização, para comercialização, para produção rural.
Então, agora eu já descobri que se essa compra é para industrialização, porém o item é sujeito à substituição tributária, eu tenho então um subgrupo específico para trabalhar, né? E aí foi aquilo que eu falei. Eu falei, olha, já é uma primeira análise, a gente vai voltar nele, então eu tô voltando agora. Então, Cássia, acabei de comprar aqui uma matéria-prima, né? Um produto que eu vou utilizar aqui na confecção do meu novo produto, né? E aí, esse produto veio com substituição tributária para você? Ele tem obrigatoriedade? Então, as análises do CFOPs que você vai escriturar, e você vai identificar dentro do subgrupo 1.400 se for do estado e 2.400 se for de outro estado, tá? Então, você deixa de analisar o grupo 1.100, porque tem substituição, vem para o grupo 1.400. Então, você viu a importância de você ter em mente somente esses subgrupos? Então, você tem, olha, subgrupo 1.100 é compras de mercadoria para revenda, matéria-prima. Mas se for matéria-prima, revenda e tiver substituição tributária, aí o subgrupo já é do 1.400, tá? Aí nós temos na sequência aqui o subgrupo 1.450 e 2.450, sistemas de integração. E aí, né, eu faço uma pergunta que infelizmente eu não vou ouvir sua resposta, né? Você sabe o que é sistema de integração? Você sabe quando utiliza esse sistema? Então, né, eu vou falar bem rapidamente, né, porque não é o foco do curso, mas só para dar uma aberturinha e falar o que é sistema de integração. Poxa, Cássia, então se você está falando aí da MPM, né, que é software, que integra, tem alguma coisa a ver? Não, gente, não tem nada a ver com software. Sistemas de integração do grupo 1.450 e 2.450, ele trata, eu vou dar um exemplo para vocês de fazenda. Então, se eu tenho uma fazenda e eu tenho uma granja de ovo, melhor, eu tenho uma granja, né, e vendo ovos. Eu compro meus ativos, galinhas, né, que os defensores de animais não ouçam esse vídeo. Então, eu compro os ativos, as galinhas, e vou fazer remessa das galinhas para um fazendeiro amigo meu que vai procriar essas galinhas, né? E vai fazer a produção de ovos. Então, a produção dos ovos não serão aqui no meu estabelecimento, serão lá na fazenda do meu amigo. Então, a nota fiscal que eu faço da remessa da galinha, isso pode ser galinha, bois, né? Então, a remessa do meu ativo, né, que eu faço para o fazendeiro, eu utilizo o CFOPs do grupo 1.450, na verdade, já estamos falando aí de remessa e eu enviando, eu estou falando do 5.450, porque deixando um pouquinho de lado, eu estou falando o sistema de integração em si, né? Então, por isso eu precisei dar uma fugidinha e ir lá falar um pouquinho da saída. Então, eu vou usar remessa do meu ativo, do grupo 5.450. Eu vou fazer a remessa da ração, porque eu compro a ração, eu tenho uma ração toda preparada, toda modificada, toda né, com componentes químicos aí, de vitaminas, tudo. Então, essa é a minha ração que eu quero que o fazendeiro utilize, eu faço também a remessa. Aí, quando a produção dos ovos, o fazendeiro vai me remeter, então, essa produção de ovos também vai ser CFOPs dentro desse grupo. E aí, quando ele me manda esses ovos, ele me remete esses ovos, né? Ele vai poder fazer uma parte que é o pagamento dele e me vender também essa parte, ou ele vai me mandar tudo, né? Se sobrar ou acontecer alguma coisa com a ração que eu enviei, se ele precisar me retornar. Então, para sistemas de integração é isso, tá? Então, esse é um modelinho um exemplinho bem básico aí de um sistema de integração. Então, se eu tenho esse tipo de operação na minha empresa, eu vou trabalhar dentro do grupo de CFOPs, né? As entradas que eu recebo ou as saídas vai ser do grupo 5.450 ou 6.450 e as entradas 1.450 e 2.450, tá bom?
Aí nós temos o grupo 1.500, entradas de mercadorias remetidas com fins específicos de exportações e eventuais devoluções, é claro, desse tipo de recebimento, né? Então, como que é essas entradas remetidas com fins específicos? Eu sou uma empresa que exporto, né? Mas eu não produzo nada. Eu só faço a exportação indireta, né? E aí eu tenho os meus clientes que são os fabricantes de fato, né? E me mandam então essas mercadorias e eu faço a exportação para eles. Então, as mercadorias que esses meus clientes me enviam, eu vou dar entrada aqui no meu processo como CFOPs do grupo 1.500 e 2.500, tá? E aí tem toda uma legislação envolvida, né? É um dos nossos tópicos aqui, falar sobre CFOPs influenciam nas tributações, né? E é um dos nossos tópicos e a gente vai ver, né, que isso influencia. E esse aqui é um dos casos, né? Para que o governo consiga fiscalizar, já que todas as mercadorias que são remetidas para o exterior, né? Elas têm vários benefícios fiscais. Tem algumas imunidades de PIS e COFINS, de ICMS-PI, tem alguns benefícios fiscais. Então, para que o governo consiga rastrear, né, tudo isso, ele se utiliza de CFOPs específico. Então, se eu recebo mercadorias com fins específicos de exportação, eu vou, então, codificar dentro desse subgrupo. Subgrupo 1550, 2550, operações com bens de ativo imobilizado e materiais de uso e consumo. Então, veja bem, lá no grupo, aqui nós temos um grupo específico para operações com bens de ativo imobilizado e uso e consumo. Então, se eu estou comprando mercadorias para minha empresa, que é de uso e consumo, eu tenho um grupo específico. Mas o mesmo problema que nós encontramos no grupo 1.100 e no grupo 1.400 com as compras de mercadorias para revenda, nas compras para industrialização, nós vamos encontrar agora no uso e consumo imobilizado. Por quê? Se eu estou comprando mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado que contém destaques, né, que são produtos que derivam de substituição tributária, eu não vou mais olhar no grupo específico. Eu vou lá no grupo específico de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Então, eu vou lá no grupo 1.400. Então, vamos dar um exemplo rápido aqui. Se eu tô com uma nota fiscal em mãos e tô lá, nossa, é material de uso e consumo. Ah, então é 1556. Aí, de repente, eu observo, opa, tem destaque de substituição tributária. Esse produto, ele é regido pela legislação da substituição tributária. Ah, então não é mais 1556, é 1407, porque eu mudei completamente o grupo, né, o subgrupo de análises para codificar essa minha entrada de mercadoria. E olha, gente, isso aí é extremamente importante e necessário a nossa atenção, porque numa mesma nota fiscal, né? Olha, eu estou recebendo aqui uma compra de um supermercado, material de limpeza. Então, eu sei que tudo que veio para minha empresa, que é naquela nota, é uso e consumo, é material de limpeza. Mas espera aí, eu tenho produto com substituição, que vai ser 1407. Eu tenho produtos que não têm substituição, vai ser 1556, né? Então, eu preciso analisar item a item. Não é porque a nota, né? Chegou meu documento fiscal aqui e ele é todo uso e consumo que eu posso classificar genericamente. Não, a análise é individual por item. Né? E eu preciso ter entrar nessas minúcias aí para codificar. Então, grupo 1, 550 e 2.550. Grupo 1.600. O grupo 1.600, 2.600 é créditos e ressarcimentos de ICMS, né? Vou abrir de novo um outro teminha aqui muito rápido, né? Sobre SIAP. Quem tem
compras de ativo imobilizado, os créditos de ICMS nas compras do ativo imobilizado, sujeito a várias análises, várias regras, né? Vamos falar bem rápido e genericamente, ele se dá no crédito em 48 vezes. Então, proporcional às minhas saídas tributadas. Então, todo mês eu tenho que fazer um controle que chama CIAP, né? Controle do ativo permanente. E esse controle eu vou verificar todo mês. Olha, eu fiz uma compra uma compra de um material aí de imobilizado que tinha R$ 1.200 de ICMS. Né? Não, vamos falar que tinha 4.800, que eu sei fazer a conta, né? Tinha R$ 4.800 de ICMS. Dividido em 48 meses, significa que eu posso... 480? 4.800... Não, R$100 por mês, né, gente? Eu não sou muito boa de conta, não, deu pra perceber, né? R$100 de crédito por mês, daquele ativo em específico que eu comprei. Aí, a empresa, ela vai ter vários ativos. E aí, ela vai fazendo o controle disso mensalmente, né? E aí, a cada mês que ela fecha, diante dessa análise dos R$100 em relação às saídas dela tributada, vamos dizer que 100% das saídas dela foi tributada pelo ICMS, então ela vai poder se creditar dos R$100, mais os outros créditos de CIAP dos outros ativos que ela tem. Então, ela vai emitir uma nota fiscal para ter o direito ao crédito do ICMS. E aí, essa nota fiscal, ela vai utilizar um CFOP do grupo 1.600, olha, crédito e ressarcimentos. Então, o CFOP 1604, especificamente, é o crédito de ICMS do ativo permanente, né, que é controlado pelo CIAP, tá bom? Então, esse é o grupo. Aí nós temos o grupo 1.650 e 2.650, que quebra nossas perninhas novamente. Por quê? Porque lá no grupo 1.100 nós falamos, opa, compras de mercadoria para industrialização, grupo 1.100. Aí depois falou, não, depende. Se ele tiver substituição tributária, você vai pegar do grupo 1.400. E agora nós temos o terceiro depende. Por quê? Se esse produto é para matéria-prima, porém ele é derivado derivado ou não de petróleo e lubrificantes, se ele é um produto que tem combustível derivado ou não de petróleo e lubrificante, se ele é um produto desta linha, aí seja ele utilizado na industrialização, comercialização, produção rural, seja ele para que for usado, eu não posso mais classificar esse produto dentro do grupo 1.100, nem 1.400, ele tem que ser dentro do grupo 1.650. Isso vale também para o uso e consumo. Se o meu produto é de consumo, um lubrificante que para minha empresa é de uso e consumo, lembra que nós temos aqui um grupo específico para uso e consumo? Não, aqui, cadê? Nossa, saiu do meu slide. Aqui, ó, 1.550. Nós temos esse grupo, porém nós falamos, olha, se tem substituição tributária, não é aqui que você vê, é no 400. Então, olha, e aí, né, o que isso complica? Porque a pessoa vai lá, bom, eu aprendi, tô aqui com a nota na mão, que quando eu uso e consumo, eu posso utilizar o do grupo 1.550, mas se tem substituição tributária, eu posso usar do 1.400. Você vai lá no produto que é combustível, ele tem substituição tributária. Então, se você parar a sua análise somente olhando que é um uso e consumo e olhando que tem substituição tributária, a sua classificação vai ficar incorreta. Você tem que ir lá no item e olhar, pô, mas esse item, ele é um item, um lubrificante, ou ele é um combustível, então já não é mais nenhum desses dois grupos, ele vai para o subgrupo 1.650, 2.650. E aí, gente, independente se é para industrialização, se é para revenda, se é para uso e consumo, se ele tem essa classificação específica
de combustível, derivado ou não de petróleo, lubrificante, você tem um grupo específico, né? Para analisar e codificar o seu produto. O que mais? E aí nós vamos para o outras, né? O grupo 1900, o grupo 2900. Outras entradas de mercadorias ou aquisição de serviços. O outras, ele é aquele amigo, né? Que é assim, ó, sabe quando você, aquele CFOP amigo, né? Não tô fazendo relação de pessoas amigo, mas é aquele CFOP amigo de quando você não sabe, né, classificar, você não sabe codificar, você não quer estudar, você não quer perguntar, aí você fala, joga em outras, entendeu? Mas, gente, o outras é muito específico. Vocês viram tudo que nós acabamos de estudar, os subgrupos atende em 90% todas as situações. O governo já tratou isso. São raríssimas as situações que não existe uma codificação específica e que eu precise usar o outras do outras, né? Que é o CFOP 1949. Assim, uma pessoa que quer ter quer ser um profissional diferenciado na área fiscal, na área tributária, né? Que quer ser um profissional diferenciado, sempre que ele lançar uma nota com o CFOP 1949, o coraçãozinho dele tem que dar uma tremidinha. Porque ele tem que falar, opa, o que eu tô fazendo? Por que eu tô lançando o CFOP 1949, né? Vai ter um tipo de empresa que eu vou trabalhar que tem, por exemplo, uma situação específica que eu já estudei, que eu sei a base legal e que realmente é o 949. Ok, tranquilo. Mas se eu acabei de chegar numa empresa, me passaram para codificar nota e falaram, ó, esses daqui pode pôr tudo 949, viu? Meu, eu não durmo à noite se eu não estudar e não entender. Porque tem os CFOPs específicos, tem os códigos fiscais específicos, né? O 949, ele é raríssimo de se utilizar, tá bom? Então, fica a dica aí, tá bom? Dentro do grupo 900, nós temos também aí muito do que é remessa e retorno. Quando eu falo remessa e retorno, é claro que a gente tem poucas exceções aí, mas na sua grande maioria, quando eu falo remessa, eu não transfiro a propriedade do bem para o terceiro. Então, se eu estou fazendo uma remessa para a industrialização, a propriedade do produto continua sendo minha. Ela só está sendo remetida para ser prestado um serviço, uma industrialização. Vou pegar uma água, gente, desculpa. Ela está sendo remetida ali para a industrialização, para ser prestado um serviço, porém ela vai retornar para mim, continua sendo de minha propriedade esse produto. Então, geralmente, esses tipos de operações, né, que não transferem a propriedade do produto, estão dentro aí do grupo 1900. Então se eu falo uma remessa para conserto, né, uma remessa para demonstração, eu vou só demonstrar esse produto, ele continua sendo de minha propriedade, né? E aí, né, ele então vai ser desse grupo 1900. Se eu estou recebendo o grupo 1900 e 2900, se eu estou enviando 5900 ou 6900. Gente, então assim, agora eu vou passar para vocês os dígitos de saídas, mas é muito parecido com tudo isso, meio que eu já fui falando entradas e saídas, né? Mas falando a importância e o que você precisa entender e ter mais ou menos em mente, não decor, mas faz uma colinha desse daqui, né? O material vai ficar disponível para você fazer download, caso você queira, né? Imprime esse pedacinho aí, cola do lado da sua mesa, porque aí isso aqui é um direcionador para você. Bom, então se você sabe, olha, eu tô falando de energia elétrica, já tenho um subgrupo ali que eu preciso analisar, né? Então, em mente, você precisa ter esses subgrupos aí, já te vai fazer um especialista em CFOPs, porque você sabendo que tem um subgrupo correto para você buscar, aí depois é você mergulhar dentro dele e achar o CFOP específico correto, tá? Então, olha, aqui eu trouxe os grupos 500, os subgrupos, né, do 500, do 6 e do 5, na verdade. Então, eles são muito parecidos, eu só vou dar uma passada rápida só para vocês verem. Olha, vendas de produção própria de terceiro. Então,
Se vendas de mercadorias que eu produzi, né? Ou se eu estou revendendo mercadorias que eu comprei de terceiro, eu uso o grupo 5, 100, 6 e 100. Opa, então, Cássia, se eu vender... Não, tá lembrado que nós vimos lá no slide anterior que se o meu produto é uma venda de produção própria, porém ele tem substituição tributária, eu tenho um grupo específico. Eu tenho que classificar dentro do grupo 5400. Opa, então se eu tenho uma venda de produção própria e é um lubrificante, tem substituição tributária, então eu dou no grupo 5400? Não! Assim como nós acabamos de ver nas entradas, nas saídas é a mesma coisa. Eu tenho o grupo aqui, ó, 5650 e 5650, que trata exatamente das saídas de mercadorias, né? Que pode ser de produção própria, pode ser de revenda, desde que sejam combustíveis, derivados ou não de petróleo, e lubrificantes, tá? Então, eu tenho os grupos específicos. Transferência, né? Voltando aqui no 550, o subgrupo de transferência de produção própria de terceiros. Se eu estou fazendo transferências de mercadorias para minha filial, né? 550, 650. Devoluções. Ah, e aqui é importante falar também da devolução. Devolução de compras de produtos para industrialização. Então, se eu comprei o produto como do grupo 100, eu vou devolver no grupo 5200. Porém, se eu comprei os produtos do grupo 1400, a minha devolução também vai ser do grupo 5400. Então, por mais que eu tenha um subgrupo aqui, devoluções de compras para industrialização, eu respeito a mesma coisa. Essa devolução de compra para industrialização tem substituição tributária? Tem o grupo específico. É derivado de combustível ou lubrificante? Tem um outro subgrupo específico, tá? Vendas de energia elétrica, também eu tenho o subgrupo aí 5.250, 6.250, prestação de serviço de comunicação, prestação de serviço de transporte, aí as saídas, né, do subgrupo do 5.400 que nós já falamos, sistema de integração, que é aquele dos boizinhos lá das galinhas que a gente acabou de falar, 5.500, remessas com fins específicos de exportação. Estou fazendo remessa, então eu sou brasileiro aqui, eu sou o industrializador, né, que industrializei o meu produto, porém eu não faço exportação, eu faço uma remessa para que uma outra empresa exporte. Então eu faço uma exportação indireta, então eu faço remessa com fins específicos de exportação. 5.550 também operações com bens de ativo imobilizado e materiais de uso e consumo. Lembrando novamente, saídas de bens de ativo imobilizado. Mas esse bem era ativo imobilizado com ST, grupo 5.400, com petróleo, 5.650, tá? Crédito dos ressarcimentos, a mesma coisa que eu dei o exemplo para vocês lá do CIAP, né? Nesse caso é a operação inversa, que é de saídas. E 5.900, que é o outras lá, né? As outras situações que você, a partir de hoje, não vai usar ele abundantemente, né? Você vai utilizar seguramente, somente. Ente? Então, vamos lá. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí do segundo dígito ainda, mas em relação à importação e à exportação. Então, eles são menores, os subgrupos, né? Várias situações não são contempladas aí nas operações de importação e exportação. Então, eu trouxe aqui os subgrupos para vocês. Então, dentro de importação, nós temos o grupo 300, que é as compras, né, para industrialização ou comercialização que veio do exterior, as devoluções do grupo 200, 3.200, compras de energia elétrica, serviço de comunicação, transporte. Olha, pode ver que já o dos sistemas de integração a gente não tem uma importação, não tem do grupo de importação. Aquisição de serviço de transporte, entradas com fins específicos de exportação, operações com bens ou ativo imobilizado, entradas de combustíveis e outras entradas. E você viu que aqui também nós não temos o grupo 3.400, então não tem uma importação dentro do grupo 3.400, tá bom? Então, a análise aí da importação ela é um pouco específica, tá?
E para exportação é a mesma coisa, olha, pode ver que ele também tem menos aí subgrupos, né? Então, 7.100, vendas de produção própria, 7.200, devolução... Porque na exportação, né, ela não tem nem a tributação do ICMS, quanto mais de substituição tributária, né? Então, ele não tem essa opção aí de fazer a vendas para a exportação dentro de grupo 7.400. Então, vai ser sempre dentro do grupo 7.100. Devoluções, 7.200, 7.250 vendas de energia elétrica, grupo 7.300 serviço de comunicação, serviço de transporte, exportação recebida com fins específicos de exportação, operações com bem de ativo. Então, olha aqui tem um legal, né? Porque se eu faço uma exportação de produtos meus, se eu faço uma exportação direta, eu sou do grupo 700. Porém, se eu estou fazendo uma exportação de produtos que eu recebi do meu cliente, né, com fins específicos de exportação, eu faço dentro do grupo 7.500, para o governo conseguir ter essa rastreabilidade. 7.650 também, se for exportação de grupos de combustíveis, derivados ou não de petróleo e lubrificante. E 7.900 outras, né, que você vai usar somente conscientemente, tá bom? Então, gente, eu acho que aí, essa parte aí, né, repetindo, é importante que você tenha em mente esses resumos aí para saber quando você vai olhar. Então, basicamente, os mais graves ali a compra de produtos sem ST, as compras ou vendas, né, de produtos com ST e com ST e ser combustível, né, ou lubrificante. Então, esses aí são os 3 níveis mais perigosinhos aí que pode confundir você na hora de utilizar os grupos, os subgrupos, tá bom? Bom, então eu trouxe agora aqui, vamos entrar aí na detalhe real da operação, né? Nós vimos lá que o grupo 1.000 são entradas, nós vimos que o grupo 1.100 entradas de mercadorias para industrialização ou revenda ou produção rural, né? Então, vamos abrir isso agora um pouco mais. Então, ó, pegando como exemplo o subgrupo 1.100, 2.100 ou 3.100, compras para industrialização, produção rural, comercialização ou prestação de serviço. Então, eu já sei que se eu vou permanecer a análise aqui, é porque o meu produto não tem substituição tributária e não é combustível. Então, eu vou permanecer minha análise aqui, tá? Bom, aí eu me deparo aí com 101, né? Então, nós estamos agora falando do terceiro e quarto dígito. Observe que aqui 101, 201, 301, 102, 202, 302. Então, nós estamos falando agora, e tá até em vermelhinho aí para facilitar a sua visualização, do terceiro e do quarto dígito. Então, olha, o que nós vimos lá na base legal, quando eu passei para vocês a base legal, que lá nos textos a gente tem as codificações, os textos, né, explicativos e as notas explicativas. Então, às vezes, se você olhar só o texto, é muito pouco para você, né? Olha aqui o texto desses 3 CFOPs aí no grupo das entradas dentro, fora do estado e do exterior. Compra para industrialização ou produção rural. Só isso. Isso é pouco para eu me definir, né? Então, eu vou para as notas explicativas. Eu trouxe só alguns exemplos, mas eu sei que você vai mergulhar lá no anexo 5 do regulamento ICMS, ou se você tem assinatura de um boletim aí, né? Uma Econet, uma IOB, seja lá qual for, você vai mergulhar, né, nesses documentos e analisar. Eu trouxe só alguns aqui. Então, nota explicativa. Classificam-se neste código as compras de mercadoria a serem utilizadas no processo de industrialização ou produção rural. Também são classificadas neste código as entradas de mercadoria em estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa, recebida de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa. Então, é bem recente não, é como eu estou milhões de anos na área, eu penso que é recente. Mas essa foi agregado aí, né, nessa parte de cooperativas, né, dos CFOPs,
para ser utilizado também nesses grupos de cooperativa aí recentemente. Então, olha, eu sei que 101, 201, 301 são mercadorias que vão ser utilizadas no meu processo de industrialização, ponto. Então, beleza, não tem substituição nem a combustível. E agora, 102, compras para comercialização. Isso é pouco, eu preciso ir para as notas explicativas. Classificam-se neste código as compras de mercadoria a serem comercializadas. Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias de estabelecimento comercial, de cooperativa, recebida de cooperado ou de estabelecimento de outra cooperativa. Então, olha, mercadorias a serem comercializadas. Então, são produtos que eu vou revender, né? Então, eu vou utilizar 102. Lembrando, se eu estou usando 102, meu produto não tem substituição tributária, não é do combustível. E eu vou revender esse produto. Bom, aí, né, tem muitos CFAPs lá que são descritos dentro desse grupo 1.100, 2.100 e 3.100 que eu trouxe para vocês. Eu trouxe só apenas alguns aqui, né? E aí, dentre desses alguns, eu trouxe também o 111 e o 211. Lá, nós fizemos as análises do segundo dígito. Eu falei, olha, então você tem que tomar cuidado. Você está no grupo 2.100, no 2.400 ou no 2.650, se seu produto tem combustível. Agora, como eu já tenho certeza que eu estou no meu grupo que não tem ST e não tem, eu estou aqui dentro, eu tenho que ampliar meu conhecimento, minha análise. E olha aqui, o CFOP 111 e o 211. Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial, né? E aí vamos para as notas explicativas. Classificam nesse código as compras efetivas de mercadoria a serem utilizadas no processo de industrialização recebidas anteriormente a título de consignação industrial. E se for a título de consignação, qual que é a outra? Industrial, mercantil, eu tenho outro CFAP ainda. Então, imagina, remessas, tá lá no grupo 5.900. Então, me mandaram uma remessa de um produto em consignação, né? Esse produto, aí vamos pensar um pouquinho mais aqui, ampliar um pouquinho, né? Pensando em gerenciamento, né? Em software, em cadastros, né? Quando você recebeu essa remessa em consignação, você movimenta seu estoque, porque essa mercadoria entrou realmente aí para você, né? Mas aí você ficou em consignação e aí você vendeu essa mercadoria e realmente efetivou a compra. Então, essa pessoa, você vai, né? Tem estados que exigem o retorno simbólico, tem estado que não exige, não vamos entrar nesse mérito, não é isso que nós estamos estudando, né? Mas, efetivamente, a nova nota de venda de produtos anteriormente remetidos em consignação, essa vai haver para todos os estados, até onde eu tenho conhecimento, né? Não sei tudo, pode ser que tem estados aí que tenham suas exceções. Mas aí, então, ele vai me fazer uma nova remessa, uma nova nota fiscal, agora efetivando a venda. E quando eu vou dar entrada nessa compra, então, eu tenho que lembrar o quê? Essa mercadoria minha não vai mais movimentar meu estoque. Eu já movimentei o estoque quando fez a remessa para consignação. Então, agora eu vou só alimentar minhas atividades mercantis, porque agora vai gerar financeiro, né? Então, agora realmente essa mercadoria eu vou ter que pagar ela, né? E aí eu preciso falar, olha, essa mercadoria que anteriormente eu recebi em consignação, eu vou usar ela para quê? Eu vou revender? Então, eu vou ter um CFLP do grupo de mercadoria para revenda recebida em consignação. Não, eu vou usar como matéria-prima. Então, 111, tá? Então, gente, olha como a importância... Ah, mas é uma... Pô, Cássia, é água. Eu comprei água desse cliente, comprei água desse cliente. Por que os dois eu não vou lançar 101? Porque esse outro seu fornecedor fez uma remessa para você em consignação. Era nova a água dele, ele falou, tá, chega, recebe aí minhas águas, vê se você vai gostar e se você vai querer comprar. Aí você gostou e comprou. Então o governo precisa saber que a operação mercantil, né, as tributações, inclusive, ela vai acontecer agora. Depende dos impostos, alguns impostos ele já, na primeira nota ele já ocorre, mas principalmente o ICMS, quando
Ele pode ocorrer agora, nessa efetiva operação mercantil, onde foi oficializado o seu negócio, tá? Então, para vocês verem a amplitude da análise da classificação desses CFOPs quando você está recebendo sua mercadoria. E aí, ainda falando do grupo 1100, 2100, né, que eu falei que tem vários e muitos, e nós não vamos olhar todos, eu trouxe mais um aí de exemplos para vocês. 124 e 224. E aí você fala, Cássia, por que você não trouxe o 324? Porque não existe na legislação. Então, às vezes, acontece muito, algumas situações, o CFOP 1405, o 5405 é um CFOP que acontece, né? Ele não existe o CFOP 6405. Se a situação é idêntica, mas é interestadual, é 6404 que você vai usar, né? Então, não é um copia e cola, não é um inverte, não, é uma análise, é um conhecimento. Você precisa ser perito em CFOP, tá bom? Em classificação. Então, 124, 224, só existem essas operações previstas nos códigos fiscais dentro do estado ou fora do estado. Não existe previsto nos códigos fiscais e no internacional. Ah, Cássia, então não pode haver? Pode, né? Aí nós temos o 949 para caso ocorra esse tipo de situação. É claro que eu tenho que estudar as bases legais, mas se não está previsto no CFOP, aí a gente vai para o outras, tá bom? 124, industrialização efetuada por outra empresa, né? E aí eu vou para as notas explicativas. Classifica-se neste código as entradas de industrialização de terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e as mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. Então, eu gosto sempre de dar exemplo de tecido. Então, eu sou uma fábrica de tecido, né? E eu faço toda a fiação aí, faço o tecido. Só que eu não tinjo esse tecido. Eu mando para uma tinturaria. Então, eu faço uma remessa para industrialização, para essa tinturaria, né? No 5901. Essa tinturaria vai me devolver cobrando os 500. Ela, né? Vai destacar na nota dela 524, cobrando os serviços por ela ter tingido, e se ela usou tinta, álcool, água, tudo que ela usou na fabricação, na prestação dos serviços no meu produto, também virá como 524, né? Que é a cobrança, né? É o que eu tenho que pagar para ela, e ela me retorna o meu produto como 5.902. Então, se eu pego essa nota em si é apenas uma inversão de CFOP. Ok, tranquilíssimo. Então, veio 5.124, para mim é 1.124. Eu vou dar entrada como 1.124. Retornou como 5.902, aquilo que eu mandei como 5.901, eu vou dar entrada como 1.902. Retorno de mercadoria enviada para industrialização, tá? E aí, nessas notas explicativas aqui do 124, ele traz aí essa explicaçãozinha aqui, que ele fala assim, ó, uma atenção ele traz, né? Quando a industrialização se referir ao bem de ativo de uso e consumo, de ativo ou uso e consumo, a entrada deverá ser classificada no grupo do 1551 para ativo ou 1556 no caso de compra de uso e consumo. Então, se eu tenho aqui um produto que eu vou utilizar na empresa, né? Eu tenho um quadro aqui da empresa que é um ativo da empresa, eu vou fazer uma remessa para fazer uma industrialização, uma restauração nesse quadro, né? E quando retornar para mim, como foi uma remessa para industrialização, só que era em produto de ativo meu. Então, no retorno, não vou usar 524, 124. Aí a própria nota explicativa já vai te explicar isso, vai voltar como 1551, porque isso vai agregar no valor do seu produto, do seu ativo, tá? Bom, gente, aí, né, eu trouxe mais um grupinho aqui para a gente ampliar o conhecimento e análise de interpretação do terceiro e quarto dígito de alguns de saídas, 500, 600 e 700. Então, é muito parecido, né? Olha, 501, 601, 701. Nós estamos olhando o terceiro e quarto dígito, 01, 01, 01.
venda de produção do estabelecimento. Então, quem que classifica nesses códigos? As vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo meu estabelecimento. Também classifica nesses códigos vendas de mercadoria, estabelecimento de produtor rural, de cooperativas ou cooperados, né? Aí, lembrando, mesma coisa, estou falando de venda, mas esse produto não tem substituição tributária, não é de combustível. Então, ok, é uma venda de produção própria de um produto dentro dessa classificação, o 5101. Ah, agora eu estou falando de uma venda de um produto com substituição tributária, uma fabricação minha, né? E lembrando que numa mesma nota eu posso fazer uma venda de uma fabricação de um produto meu que não tem substituição tributária e um outro produto que tem substituição tributária. Então eu vou ter 5101 e vou ter o próximo aqui que é o 5401. Venda de produção do estabelecimento e operação com produtos sujeitos a regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituto, né? Futuramente a gente vai disponibilizar curso de substituição tributária, né? E aí a gente vai entrar mais nas definições, o que é substituto, o que é substituído, né? Então, quando eu sou o substituto, eu sou o responsável pelo recolhimento do ICMS até o consumidor final, né? Então, eu vou utilizar o CFLP 5401. Ah, mas eu tenho um produto que eu fabrico e que é lubrificante. Então, e tudo isso pode estar na mesma nota fiscal, porque o análise é individual, primeiro por tipo de natureza, né, o subgrupo, mas aí depois definitivamente o item em si. Então, se o meu produto é derivado de petróleo, olha aqui, 5.651, 5 ou 6.651, venda de combustível lubrificante de produção do estabelecimento destinado à industrialização subsequente. Então, esse ele é até um pouco mais detalhado, porque se é uma produção própria, mas ele está destinado à revenda, ele tem umas diferenciações. Se é para outro estado, ele tem um 6.656, 6.657. Ele é um pouco mais amplo aí, quem é dessa área de lubrificantes já deve estar bem a par desses detalhamentos. E se você não está, eu sugiro aí que você mergulhe dentro desse grupo. A gente não tem como trazer um tipo específico de empresa, a gente está falando no genérico, mas fica a dica aí, tá bom? Ah, se você quiser um curso específico, pede aí, solicita nas nossas redes sociais, fala com a gente aí que a gente até pode montar alguma coisa específico para o seu tipo de negócio, tá? Em classificação fiscal para o seu tipo de negócio.